dando mais um vídeo aqui no canal, galera. Gabriel, mestre dos bonecos. Galera, deixa like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Galera, vídeo de hoje, galera, continuar aí sequência de vídeos, né, que eu estava dizendo que eu ia falar sobre os personagens de Halloween. E hoje, galera, eu selecionei mais algum personagem de Halloween, aí que a gente está no mês de outubro, né, mês do Halloween, mês das bruxas. Então, continuando aí, já fiz os vídeos aí de Halloween falando sobre o Freddy. Também já fiz outro falando sobre o Jason. E agora, galera, eu escolhi outro personagem aí. Esse aqui eu acho que não é tão conhecido assim pra a galera assim. Talvez alguns não conheçam ele, né? Mas aí é o Pinhead, o Hellraiser. Quem aí conhece e lembra desse personagem, né, dos filmes aí de terror, né? Personagem aí também que talvez muitos aí não conheçam. Hellraiser. Pinhead, também conhecido como Pinhead. Eu vou mostrar hoje, galera, a minha coleção do personagem Hellraiser, o boneco dele e sobre os filmes também. Esse personagem aqui, galera, ele já foi lançado diversos filmes dele, desse Hellraiser aqui. Já foi lançado também, inclusive, outros filmes com algumas versões extras, com outros atores, não com o primeiro. E já foi lançado também, quando foi o ano passado, em 2022, foi lançado uma versão com ele, mas sendo que com uma personagem feminina, sendo o Hellraiser, que eu não irei falar nem dessa sequência dos filmes mais recentes dele, nem do remake que foi com o outro ator e nem com essa personagem, porque eu sou mais fã da franquia antiga e eu entendo mais da franquia antiga do Hellraiser. Então eu vou mostrar aqui primeiramente a parte antiga dele, os filmes clássicos, desde o primeiro até o quarto. Teve outros filmes que eu mencionei dessa categoria do antigo que foi recentes, mas eu não irei falar porque eu acho que muitos aí foram mais para poder continuar a franquia. E eu acho assim que para poder estender sobre a história do personagem. Eu vou falar até o quarto filme, porque eu acho que a galera vai sentir a nostalgia e se lembrar, né? Porque esse filme ele foi nostalgia também, nos anos 80, nos anos 90 e até os anos 2000, né? Quando foi o quarto filme, que é até a sequência que eu considero sendo a melhor. Não irei falar sobre as franquias mais recentes do personagem, nem sobre os remakes que tiveram variados. Eu estou hoje aqui com a Annabelle. Em breve vai ser o vídeo falando sobre esta bonequinha, né? Mostrando também os filmes dela que eu irei falar. Hoje ela só está aqui me acompanhando para poder falar sobre o Hellraiser. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre Hellraiser, também conhecido como Pinhead, que como mencionei, esse filme do Hellraiser, claro que eu não posso deixar de mencionar, mas ele foi diversas vezes lançado, relançado, teve várias versões dele em VHS inclusive, né? Mas assim, a primeira versão desse filme do Hellraiser em VHS foi pela American Video e Paris Filmes, né? Paris Filmes, se eu não estou enganado. E quando foi depois, foi relançado algumas versõezinhas ainda em VHS desse filme. E em DVD também não podia deixar, foi lançado também algumas versões em DVD dele e algumas versões também restauradas. Então vamos lá, eu não vou mostrar a primeira versão em DVD dele, eu vou mostrar a dele que eu tenho, que foi restaurada pela Flash Star, que foi relançada, né? Porque teve uma primeira versão. Ele também foi lançado no Blu-ray, no disco de Blu-ray, mas eu não irei mostrar, irei mostrar só essa versão que foi relançada pela Flash Star. Então acompanha aí, eu vou mostrar, como mencionei, os 4 filmes do Hellraiser, que eu considero os melhores. Não irei falar sobre a franquia mais recente do mesmo personagem, do mesmo ator, nem sobre os remakes que tiveram, apesar de que eu tenho muita curiosidade de assistir o remake que foi lançado o ano passado, que foi uma personagem mulher feminina que fez o Hellraiser. Tenho curiosidade de assistir esse filme, mas pela falta de tempo realmente não tem como eu agora me inteirar nesse filme dela para assistir, mas eu tinha muita curiosidade de ver essa versão feminina aí do Hellraiser que eles fizeram. Se eu não me engano foi o ano passado que foi lançada essa versão do Hellraiser em 2022. Eu tinha curiosidade de ver como foi que eles fizeram. Mas como mencionei, eu sou mais fã da franquia dos filmes antigos do Hellraiser. Então vamos lá, eu vou começar mostrando aqui os 4 primeiros filmes, falar aqui algumas curiosidadezinhas à medida que eu estiver mostrando os discos. E como sempre, eu deixo para o final do vídeo um bônusinho aí, mostra alguns filmes também de Halloween extras aí para vocês darem uma conferida. Então vamos lá, assiste o vídeo até o final, deixa like aí, se inscreve no canal, Gabriel Mestre dos Bonecos e vamos lá. Olha só, os filmes são esses aqui, ó, os 4, como mencionei, os 4 primeiros filmes, que inclusive foi adaptado aqui várias capas que eram dos VHS, que eu não posso deixar de notar que eles adaptaram para esses DVDs aqui que foram relançados da Flash Star.
Não posso deixar de mencionar isso. Eles adaptaram as capas dos VHS para esses DVDs aqui. Mas aí falem aí, vocês conhecem esse personagem aí? É um personagem que talvez não seja tão conhecido como o Fred, o Jason, o Chuck. Mas ele é um personagem aí também dessa mesma categoria desses personagens aí. Então vamos lá, eu vou começar mostrando o primeiro filme. Aqui são, eu mencionei, os 4 primeiros filmes que foram relançados pela Flash Star na época, em DVD. Então vamos lá. Primeiro filme da franquia aí, Hellraiser, lançado em 1987. Esse filme aqui é bastante antigo também. O ator que interpretou ele foi o Doug Bradley, o ator que interpretou o personagem do Hellraiser, como mencionei, até mais ou menos vários filmes que teve até os anos mais ou menos de 2011 para 2012. Foi ele que interpretou até acho que a última sequência dele foi Hellraiser no mundo virtual, mais ou menos isso. Foi a última sequência que foi mais ou menos lá para 2009, eu acho que encaminhando para 2012. Aí quando foi depois, foi feito alguns filmes aí, avulso, mas que não foi com ele, foi com outro ator. Que inclusive eles mudaram um pouco assim o formato do Hellraiser na época. E aí quando foi em 2022 foi que veio, pelo menos eu acho que me recordo tenha sido ano passado, que veio a versão feminina, que eu mencionei, eu não vou falar aqui por enquanto desses aí. Esse aqui foi a primeira versão, Hellraiser, que aqui é um filme bem nostálgico, né, com vários efeitos aí, bonecos que tinha na época, grotescos, fantasmagóricos, mais ou menos, que eles aproveitaram e usaram todo tipo assim de efeito tosco que eles podiam colocar para poder deixar o filme bem, como é que eu vou dizer assim, com os efeitos bem grotescos assim. Então vamos lá, essa aqui foi a primeira versão que foi lançada em 1987, que foi nostalgia também na época das locadoras. Inclusive eu vi vários VHS aí, desde que eu mencionei que foi lançado, relançado por várias marcas aí, American Video, Paris Film, e depois outras versões avulsas que foram relançadas dele também. Aí aqui, Hellraiser. Hellraiser, lançado em 1987. Eu não me esqueci, galera, vou mostrar aqui também o bonequinho do Hellraiser. Eu vou primeiro falar sobre os filmes e depois eu vou e mostro o bonequinho pra vocês. É um que eu tenho aqui do Hellraiser, que eu vou aproveitar e mostrar ele com outro bônus aí quando eu estiver falando. Sequências aqui, que aqui mais ou menos foi lançado pela American Video na época. Foi essas aqui que tiveram as marcas diferenciadas. Hellraiser 2 e Hellraiser 3, que foi lançado pela American Video, que inclusive um comercial de cada fita tinha mostrando do outro. Era um comercial bem nostálgico aí da American Video. E aí essas fitas aqui na época depois foram relançadas por outra marca, né, que também alterou também a capa do VHS. Ou seja, as locadoras aí na época deviam ter diversos VHS aí misturados do Hellraiser, né. Esse aqui, Hellraiser 2. Capa nostálgica aí. Esse aqui, galera, é o cubozinho que é toda a fonte de poder do Hellraiser. Quem aí assistiu sabe o que eu estou dizendo. Esse cubo aqui é o responsável por todos os filmes do Hellraiser sempre voltar e permanecer com força. Quem assistiu aí sabe o motivo desse cubozinho. E foi inclusive um fabricante de bonecos que criou esse cubozinho, né? Ele criou ele e fez como se fosse esses seres aqui criarem, né, o Hellraiser, para poder entrar dentro do cubo aí, mais ou menos isso. Foi um fabricante de bonecos. Eu mencionei, quem assistiu aí o filme, quem criou esse cubozinho foi um fabricante de brinquedos, de bonecos, que criou esse cubo aqui, né? E foi quando ele fez alguns, como é que eu vou dizer, alguns feitiços, e aí fez com que aparecesse esses seres aí, que deu origem também ao Hellraiser aí dentro do filme, né? Mais ou menos. É uma história aí para quem curte aí filmes de terror bem coisados, bem grotescos. É um filme que vale a pena conferir, sim. Agora lembrando que essa origem mais ou menos do Hellraiser e do cubozinho só começa a partir da quarta fita, do quarto volume. Esse aqui foi lançado em 1988, são filmes aí da década de 80, dos anos 80. Foi lançado em 1988 esse filme aqui, Hellraiser 2, continuação do primeiro, lançado em 1987. Aí é só o DVD. E o disco Hellraiser 2, lançado em 1988. E quando chega depois, esse aqui foi lançado mais ou menos em 1992, se eu não estou enganado. Filme aí que eu considero um dos meus favoritos aí do Hellraiser, Hellraiser 3, que é o que ele vai para a Terra. Ou seja, ele sai do mundo dele, dentro do cubo, e vai para
a Terra, né? Aparece ele andando lá sobre a Terra, mais ou menos sobre quando ele está lutando lá com uma moça lá que quer destruir o cubo dele. Aparece mais ou menos isso. É quando ele vai pra a Terra. É um filmezinho que até os outros filmes realmente ele não tinha ido pra Terra. E aí no terceiro filme aparece ele indo pra Terra. É mais ou menos, tem até uma música bem nostálgica aqui que foi lançada aqui nessa época aqui, né? Que é a música do Hellraiser, o videoclipe do Hellraiser, que todos devem conhecer. Quem é fã do Hellraiser tem que conhecer essa música aí, né? Mais ou menos. A música aqui do filme do Hellraiser. Então, terceiro filme da franquia. Lembrando que essas capas aqui em VHS não eram assim. Essas aqui já foram as capas adaptadas, que eles adaptaram. Tanto das fitas como nos DVDs. Essa aqui, por exemplo, foi dos volumes mais recentes, que ele está como se fosse com os pregos de ouro. Que eles adaptaram aqui para esse relançamento. E o filme aqui, ó. Hellraiser 3, lançado em 1992. Como mencionei, o último filme dessa franquia dos mais antigos aqui, que aqui, como mencionei, eles misturaram as capas aqui. Esse aqui, por exemplo, seria a capa do VHS da primeira versão, que eles adaptaram aqui para esse DVD do quarto filme. Hellraiser 4 aqui é outro, também filmezinho nostálgico aqui, que também eu posso considerar um dos meus favoritos, que é quando aqui mandam o Hellraiser lá para o espaço. Esse cubozinho aqui é estudado por um cientista e é enviado para o espaço, que é quando descobrem e aparece a origem aí do fabricante de brinquedos, né? Que é mais ou menos quando desvenda aí que ele tinha a herança do cubo, que ele foi quem, os antepassados dele foi o fabricante de brinquedos que criou o cubo. E aí quando chega no final é ele que é encarregado de destruir o Hellraiser no quarto filme. Porque ele fica voltando nos outros filmes, como mencionei. Porque esse cubo aqui ele nunca é destruído. Então como o cubo nunca é destruído, o Hellraiser sempre fica voltando. Bem, esse aqui é bem top, porque manda o Hellraiser para o espaço. É um pouco diferente dos outros filmes, né? Que é aquela coisa mais como no terceiro, que ele foi para a Terra. Nos outros que ele ficava mais no mundo dele dentro do cubo. E esse aqui que ele é enviado para o espaço. Hellraiser 4. Hellraiser 4, Herança Maldita, quarto volume. Esse filme aqui foi lançado mais ou menos em 1996, né, assim, caminhando mais ou menos para os anos 2000, que inclusive esse filme aqui também passou na Globo aí mais ou menos no final dos anos 2000. Ele passou na Globo no Intercine, tem até um comercial bem nostálgico aí do Intercine, ele foi passado na Globo. Dentre outros, eu acho que esses outros filmes aqui, os mais antigos, foram passados no SBT, na Record, mas esse o quarto filme aqui passou na Globo, pelo Intercine. Como mencionei, é o boneco que eu tenho do Hellraiser, olha só, o Pinhead, boneco do Hellraiser aí, ó. Pinhead. Ele não tem tanta articulação aqui, galera, mas fala aí, vocês conhecem, lembravam aí desse personagem do Hellraiser? Ele já está até como se fosse com um detalhezinho, ele é um pouco antigo, já está até como se fosse meio enferrujado aqui, porque ele tem uns detalhezinhos de metal. Pinhead, boneco do Hellraiser. E outra aqui que eu iria falar um pouco, ó, a Mega, a boneca do Exorcista. Quem aí lembra desse filme do Exorcista? O filme aí, obrigado para todos os fãs de filmes de terror e Halloween, a boneca Mega do Exorcista. Eu vou mostrar aqui agora, o meu bônus vai ser mostrando aqui sobre alguns filmes aqui também antigos aqui. Então vamos lá. Hellraiser, vai ficar aqui, Hellraiser. Os filmes extras que eu iria mostrar hoje nessa sequência aqui do Hellraiser são esses daqui. O Exorcista, muito conhecido aí para os fãs de terror do Halloween. O Chamado, A Maldição de Samantha e Leprechaun, o Duende, que é um filme aí também bem nostálgicozinho. Exorcista, como vocês podem conhecer, a bonequinha aqui do filme, ó, Mega, do Exorcista. Este aqui é o filme dela. Filme aí que causou muito medo aí para os fãs, né? Para a galera aí dos anos 70. Esse filme aqui é de 1973, O Exorcista. O Exorcista, lembrando que esse filme aqui do Exorcista também ele foi lançado pela Warner Bros. Meramente em VHS, que foi lançado algumas versões, a primeira com um box duplo, que vinha com a versão documentário, e outra só com a versão do filme. Esse filme aqui é um pouco comprido, ele é 132 minutos, quase 3 horas de duração por pouco, que não ia para 3 horas, é um filme bastante comprido e bem tenso também, né?
imperdível, melhor ainda do que o ano de 1973. Sim, lembrei, porque esse filme aqui, ele foi relançado nessa capa aqui em 2001 mais ou menos, mas a primeira versão dele foi lançada mais ou menos em VHS, nesse período aqui mais ou menos, 1900 e final de 70 para 80 mais ou menos, uma capazinha que tem a cara da Reagan, como se fosse virando assim. Essa aqui é a versão que foi relançada em 2001 em VHS, que aí eles aproveitaram e lançaram em DVD com esta capa. A versão que você nunca viu. O Exorcista. O Exorcista, lançado em 1973. A bonequinha aí, ó. A Mega do Exorcista. Outro aqui, que esse aqui foi relançado, né, pela London Filmes, que trouxe aqui, que tem algumas marcas aí que trazem ainda esses filmes de terror antigos aqui, que são relançados em DVD para os colecionadores, né. Então esse aqui foi um deles, London Filmes, que trouxe aqui juntamente com a Obras-Primas Clássicos, que trouxe essas, que traz geralmente esses filmes assim, terror antigos para os colecionadores. A Maldição de Samantha. Esse filme aqui ele não é tão antigo assim, ele foi antigo, mas 1986, né? Esse aqui realmente eu não acompanhei, eu já vi a capa desse filme aqui em VHS, mas eu só fui assistir realmente ele em DVD. É sobre uma androide, né? Que o rapaz cria ela e se apaixona por ela, sendo que à medida mais ou menos que vai passando o filme, né? E na verdade eu tava vendo aqui agora que eu me lembrei, é um robô que é criado, e aí a namorada dele morre, e aí o que ele faz? Ele pega o cérebro do robô e transfere para a namorada, uma coisa bem doida assim. A namorada dele fica como se fosse transformada em robô, não me lembro muito bem, mais ou menos isso assim a ideia desse filme aqui, A Maldição de Samantha. É um filmezinho bem top. Maldição de Samantha. Aí, esse filme aqui tem mais ou menos, deixa eu ver, ele veio com uma luvazinha. É o filme de Wes Craven, mesmo diretor do Fred. E também não podia deixar de mencionar a Darkflix também, né? Que transmite também esses filmes aí, Darkflix, que passa esses filmes de terror aqui antigos, né? Além também dos DVDs que são lançados. Maldição de Samantha. Esse filme aqui foi lançado em 1986. Eu vi já a capa dele em VHS, eu nem sabia que esse filme tinha sido lançado em VHS. Mas depois de algumas pesquisas eu vi que de fato ele foi lançado em VHS, claro, né? Filmezinho antigo. Ele foi relançado em DVD por essas marcas aqui que trazem os filmes de terror antigos de volta para os colecionadores. O Chamado, né? Filme aí que também trouxe muito medo aí pra galera dos anos 2000, né? Que foi um filme aí mais bem top aqui dos anos 2000 sobre aquela garota da fita, né? Aquela fita da garota, O Chamado. Quem aí lembra, ainda lembra nesse filme aqui, pode ser que alguns tenham esquecido, mas não, né, não tem como esquecer. O Chamado, porque ele também segue mais ou menos a mesma carona do Exorcista. Eram filmezinhos que podiam ser até comparados igualmente, porque eram filmes que causavam bastante medo aí. O Exorcista e O Chamado. O Chamado, esse filme aqui foi lançado em 2002, né? Posso dizer que ele não é assim tão antigo assim como esses outros aqui. Foi lançado em 2002 e depois teve uma sequência 2 também, que foi lançada mais ou menos em 2008, mais ou menos para 2009, se eu não estou enganado. O Chamado. O Chamado, lançado em 2002, esse aqui é os extrazinhos que eu estou mostrando aqui, junto com esses filmes aqui que eu falei do Hellraiser. Outro que esse aqui é um dos filmes também favoritos aí, meus, da minha sequência de filmes aí de terror, de personagens de Halloween. O Duende, Leprechaun. Esse filme aqui teve mais ou menos uma sequência de uns 6 filmes mais ou menos. Aí quando foi depois foi relançado com outro ator, mas a primeira as sequências melhores eu posso dizer que foi até o 4º filme, né? Que é quando levam ele para o espaço. Parece que todo personagem desse assim sempre acaba parando no espaço em alguns filmes. Só falta só levar o Chuck e a Annabelle para o espaço também, né? Mas enfim, esse filme aqui teve uma sequência dos 4 melhores filmes. São até o 4º filme. Duende 1, Duende 2, Duende 3 e Duende 4.
Mas enfim, esse primeiro aqui, Leprechaun, lançado em 1992 com a participação aí da Jennifer Aniston, uma atriz que eu acho muito top, que eu gosto muito do filme dela e acho ela muito linda, Jennifer Aniston. Primeira aparição dela aí nas filmagens, né? Ela começou filmando um filme de terror e aí depois foi quando ela foi fazendo os filmes de comédia. Mas a primeira aparição dela mais ou menos foi um filme de terror, quando ela estava jovem. A Jennifer Aniston que filmou Leprechaun. Tem até aqui a foto dela, ó, quando ela era nova, quando ela tinha mais ou menos 20 e poucos anos, 22 anos mais ou menos, 1992. Primeira aparição da Jennifer Aniston em filme aí, o filme de terror do Leprechaun. E esse duendezinho aqui, também não podia deixar de ressaltar, ele é aquele do Harry Potter. Aquele que é um dos professores do Harry Potter, aquele que é da escola de bruxaria do filme do Harry Potter. É aquele sim, é o Eric Davis, aquele personagem lá que é um dos professores do Harry Potter. É ele que faz o duende. Onde mitos e lendas ganham vida. Lembrando também que eu já fiz até uns vídeos antigos mostrando aqui esse filme aqui juntamente com outros de terror, né? Vocês podem conferir nos vídeos antigos, mas como está em Halloween, eu estou mostrando novamente aqui esse filme aqui. Deixei ele para mostrar aqui no bônus junto com O Chamado, O Exorcista e A Maldição de Samantha. Olha aqui ela, ó. O Duende, lançado em 1992. A capa que inclusive é eu acompanhei esses filmes aqui em VHS do Duende. Foi a minha época. Esse filme aqui não é tão antigo assim. É antigo, mas não é tão antigo assim. Acompanhei esses filmes aqui do Duende em VHS nas videolocadoras. Até mais ou menos a sequência 4. E quando foi depois eu comecei a acompanhar em DVD. Então, o Duende, lançado em 1992. Disco aí Duende, que foi relançado por essas versões aqui que trazem de volta os filmes de terror para os colecionadores, né? Mas então, coloque aí nos comentários aí, vocês conheciam algum desses filmes aqui? Claro que a galera deve conhecer algum desses filmes que eu mencionei e que eu mostrei hoje aqui, né? Pode ser que não conhecesse talvez o Hellraiser, mas algum desses aqui eu tenho certeza que vocês devem conhecer. O Exorcista muitos conhecem, o Chamado também, ele não é tão esquecido assim. Mas aí se vocês por acaso não conheciam esses filmes, coloquem por curiosidade aí nos comentários aí, né? Eu tenho curiosidade em saber também aí, a galera que assiste, quais são os filmes aí antigos que curtem, né? E se por acaso também conhece esses filmes aqui que eu conheço e que eu geralmente mostro aqui no canal, né? Que eu estou trazendo aí para essas versões aqui esse mês de outubro de Halloween, esses filmes aqui antigos nostálgicos de terror. Coloque aí, claro que vocês devem conhecer. O Exorcista, Os Chamados são filmes aí que fizeram muito sucesso. Hellraiser tudo bem porque ele é um pouco desconhecido, mas agora vocês conhecem porque vocês assistiram meu vídeo aí. Então coloque nos comentários aí. Eu vou ver qual vai ser agora o próximo personagem de Halloween e terror que eu irei falar aqui. Continue acompanhando os vídeos, deixa like, se inscreve no canal aí, Gabriel, o mestre dos bonecos, e até o próximo vídeo. Tchau.